De Deus. Você trouxe aí a sua espada? Prontos para guerrear? Prontos para manusear essa espada? Amém? Glória a Deus. Ela é a espada do Espírito, viu, irmãos? A gente tem que estar sempre pronta para combater. Amém? Amados, nós vamos abordar um tema nesta noite, falando sobre vivendo na dimensão da fé. Amém? Repete comigo. Vivendo na dimensão da fé. Palavrinha tão pequena, né, irmãos? Palavrinha tão minúscula, mas que consegue movimentar o mundo espiritual. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre fé. E eu convido aos amados irmãos a juntos abrirmos em Hebreus, capítulo 11, no primeiro versículo, louvado seja Deus, aleluias. Hebreus 11, versículo de número 1. Glória a Deus. Já está ali, ó. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outra versão, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, mas creem. Amém? Diga glória a Deus. Você que está em pé, pode sentar em nome de Jesus. Amados, primeira coisa que precisamos saber, o que é fé? E na realidade, um dos poucos livros que traz na realidade essa elucidação para a nossa vida é a carta escrita aos Hebreus, né? Essa que nós lemos agora. É que fala o que é fé. Então, duas coisas importantes para nós sabermos sobre fé. Primeiro, ela é o firme fundamento. Amém? Aleluias. Ela é o alicerce da nossa vida. Sem fé, meus queridos, é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Ela é o firme fundamento. Quando você crê em Deus, quando você acredita no Senhor, você vai criando raízes, alicerces, ao ponto de você estar fundamentado em Deus. Existem 4 coisas na vida da igreja quando Deus recebe o seu filho. Ele vai tratar com ele vai tratar com a sua igreja. Ele vai fazer o seguinte: primeira coisa, ele vai aperfeiçoar, depois ele vai firmar, depois ele vai fortalecer e, por fim, ele vai fundamentar. 4 processos que passamos nas mãos do nosso Pai. Amém? Então, fundamento é importante para a nossa vida. E fé é o firme fundamento. Louvado seja Deus. É através dela que nós vamos movimentar o mundo espiritual. Amém? Segunda coisa, certeza de fatos. Convicção de fatos. E não é fatos, na realidade, que você presencia. É fatos que você não vê. Fatos invisíveis. Aleluia. Fé, ela não trata com coisas naturais. Fé, ela não trata com coisas visíveis. Você crê que Deus está aqui nesta noite? Isso é fé. Ela não trata com coisas palpáveis. Você pode tocar nessa cadeira, você pode tocar no irmão que está do seu lado, à sua frente, mas você não toca em Deus. Mas você crê que Ele está aqui, aleluia. Então, é convicção de fatos que você não vê, mas que você acredita, que ninguém tira isso da sua vida, que ninguém consegue tirar isso do seu coração, porque está fundamentado em você. Amém? Diga glória a Deus. Por mais que pessoas venham falar outras coisas, contar outro tipo de história, você sempre vai crer que Deus é real,
que o Senhor é verdadeiro, que tudo que está escrito nesta palavra é fiel, é verdadeiro, porque isso ninguém pode tirar da sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Então, duas coisas importantes acerca de fé: é o firme fundamento e é a certeza de fatos, é a convicção de fatos que nós não vemos. Você vê, quando você começa a ler a palavra de Deus, desde o Gênesis, você vai aprendendo histórias da Bíblia. Histórias que eu e você lá não estávamos, não é verdade? Nós não estávamos. Você estava lá quando Noé construiu a arca? Eu não estava. Você estava? Claro que não. Você estava no início da criação? Não, mas não está escrito. Você crê ou não crê? Você crê ou não crê? É convicção de fatos, meus queridos, que você não vê, que você não viu, que você não participou, que você não presenciou, mas que você crê. Amém? Aleluia! Isso se torna convicções. E sabe quem testifica isso no nosso coração, na nossa vida? É o Espírito Santo. Amém? Paulo, uma certa feita, né? Ele, depois de ter tido aquele encontro com Jesus, o próprio Espírito Santo foi tratando com ele, trazendo revelações profundas para a vida dele. Ele se torna um dos maiores pregadores que a história já pôde contar, não é verdade? E o que Paulo aprendeu, não aprendeu de homem nenhum. Amém? Paulo não aprendeu de homem algum. Paulo foi orientado, direcionado pelas revelações do Espírito Santo na vida dele. Olha que coisa linda, né, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. O mundo espiritual é lindo, irmãos. O mundo sobrenatural é extenso. Há uma dimensão tremenda. Diga glória a Deus. Amém? Então, meus amados, como essa fé chega até nós? Aleluias. Ela vem pelo... A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? As pessoas creem em tantas coisas que ouvem, não é verdade? Às vezes você lê uma notícia, eu principalmente, às vezes acreditava muito nas notícias. Agora, irmãos, misericórdia, né? As pessoas falam hoje de fake news. Fake news já existia, irmão. Já existia. Agora que as coisas estão mais, né, volumosas por causa da internet, não é verdade? Mas fake news sempre existiu. Eu era para ser a pessoa mais rica da terra, irmãos. Porque toda vez que eu ia lá no jornal, no jornaleiro, estava lá, aumento para os militares. Gente, o jornal vendia em 2 minutos, irmãos. Aí quando você ia abrir o jornal para ler, o conteúdo está em estudo, tal. E o aumento nunca vinha, irmãos. Então, a fake news já existia, ó, há muito tempo. Não é verdade? E às vezes as pessoas dão credibilidade mais às coisas mentirosas do que à verdade genuína de Deus. Glória a Deus que você nesta noite está ouvindo a verdade de Deus para a sua vida. Aleluia! A fé vem pelo ouvir. Tem pessoas que, vou fazer uma fezinha no jogo, né? Tem pessoas que falam, usa a fé nesse sentido, em coisas erradas, né? Vou fazer a fé, eu vou jogar no jogo do bicho. Eu, como carioca, né, era muito voltado para essas coisas. No Rio de Janeiro tem muito isso. E as pessoas, vou fazer uma fezinha ali no cavalinho. O cavalinho, né? Corre no hipódromo. Misericórdia. Então, as pessoas não sabem nem o que é fé. Não é verdade? E nós sabemos que fé é certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem, mas creem. Aleluia. Diga glória a Deus. Vai glorificando o nome de Jesus. Então a fé vem pelo ouvir. E hoje nós estamos ouvindo a palavra de Deus.
Não é ouvir qualquer coisa, não é ouvir qualquer história, mas é ouvir a palavra de Deus. Aleluia! É a palavra que tem poder, é a palavra que vai entrar na minha alma, no meu ser, na sua alma, no seu coração, e vai modificar a história da sua vida. É a única palavra que consegue fazer isso, é a palavra poderosa de Deus. Não é verdade? Mas isso você vai adquirindo a cada vez que você vai ouvindo a palavra. Aleluia! Cada culto que você vem, cada palavra de Deus que você ouve, você vai absorvendo, você vai se alimentando, você vai comendo, você vai trazendo, você vai guardando para a sua vida. E essa palavra vai fazer a diferença na sua vida, porque ela vai mexer com a tua estrutura espiritual. Diga glória a Deus. Aleluia! Sem ela, meus queridos, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você não consegue, eu não consigo agradar a Deus sem fé. Eu posso chegar aqui na igreja, dobrar o meu joelho, né? É por isso que Jesus fala que as orações não tem que ser orações repetitivas. O que é oração repetitiva? Quando você pronuncia, né, aquelas palavras constantemente na sua oração. Não. Oração é o clamor da alma. Amém? Oração é o seu diálogo com Deus. Não é verdade? Então, quando você está orando, você está movimentando a sua fé. Amém? Aleluia! Porque a oração, ela tem que estar com esse conteúdo forte na sua vida, que é fé. Senão ela não vai passar desse teto. Senão ela não vai agradar a Deus. Senão ela não vai chegar aonde você quer que ela chegue. Aleluias! Quando você dobra o seu joelho, você já tem que compreender que quem está te ouvindo é Deus. E quem é o mediador entre Deus e os homens é Jesus. Aleluia! Agora, uma coisa você tem que ter convicção, que quando você vai orar, você tem que ter a certeza de que Deus vai ouvir, e Deus vê, e Deus ouve, irmãos. Que coisa linda, né, irmãos? Nosso Deus. Deus ouve e Deus vê. Porque mesmo que você não pronuncie uma palavra, Deus vai lá no seu coração e sonda. Ele vê. Às vezes você está num dia tão difícil, né? Atravessou um dia tão difícil, e você não consegue expressar uma palavra. Não é verdade? Já aconteceu isso com você? Sim. Mas o Senhor sonda o nosso coração, irmãos. Ele vê e recebe a tua oração. Esse é o Deus que nós servimos. É por isso que quando você, né, vai orar a Deus no secreto, lá do seu quarto, ou no local que você escolheu para fazer o seu secreto com Deus, aquele que te vê, não te ouve, te vê em secreto, te recompensará. Aleluias. Ele não precisa te ouvir, ele precisa te ver. Ele precisa ver o teu coração. Aleluias. Como está o estado dele. Como está a motivação dele. Não é verdade? Diga glória a Deus. Aleluias. Então, sem fé, meus queridos, eu não consigo agradar a Deus. É por isso que o justo viverá da fé. É por isso que eu tenho que andar em fé. É por isso que eu preciso mergulhar na dimensão da fé. Porque a igreja, ela só é igreja por causa da fé. Aleluias! Sair da nossa casa com um friozinho tão lindo, né, irmãos? Tão maravilhoso, tão aconchegante, para estar aqui só através da fé.
Porque você sabe que aqui você vai ter um encontro. Mas não é um encontro com o seu irmão, simplesmente com a sua irmã, com o pastor da igreja. Não, é com Jesus. Aleluias! Porque Ele está aqui, Ele está presente. Louvado seja Deus. Você acredita que quando há 2 ou mais pessoas reunidas, Ele se faz presente? Nós temos mais do que isso. Então Ele está aqui, irmãos. Isso é convicção. Isso é convicção de fato que você não está vendo, mas você tem que crer. Aleluia! Senão é vão eu estar aqui. Se eu não creio que Jesus está aqui, para que eu estou fazendo aqui, irmãos? Então, isso é fé. Diga glória a Deus. Ela é a chave que abre o mundo espiritual de Deus, o nosso Pai celestial. É chave, irmãos. E essa chave está na nossa mão. Essa chave está na minha mão, está na sua mão. O que você liga na terra é ligado no céu. O que você desliga na terra é desligado no céu. Chave, temos chave nas mãos. Fé. Aleluias. Fé, ela não é simplesmente horizontal. Você pode até usar no sentido horizontal para abençoar pessoas, para profetizar para pessoas. Mas ela é completamente vertical. Você precisa agradar a Deus para que haja resposta de Deus e manifestação de Deus sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Então é chave. Você tem a chave, viu, irmãos? Está na sua mão. Diga glória a Deus. Vocês percebem que existem 3 tipos de pessoas, né? Existe o homem natural, existe o homem espiritual e também o homem carnal. Não é verdade? Agora, a única pessoa que vai usar a fé genuína é o espiritual. Porque fé não é natural, e muito menos carnal. Ela é espiritual. Amém, meus queridos? Diga glória a Deus. Somente o homem, o ser espiritual, consegue viver na dimensão dessa fé. Porque ela é espiritual. Amém? Amados, existem situações na vida que nós só vamos vencer através da fé. Jesus, quando Ele veio numa época de incredulidade. Você vê que os discípulos andavam com Jesus, andou 3 anos e meio. Imagine, irmãos, você andar com o teu Deus, com o teu Criador, aquele que criou tudo, por 3 anos e meio. Quem não queria isso, né, irmãos? Não é verdade? Digo de uma forma física. E os discípulos tiveram essa chance, essa oportunidade, andaram com Jesus 3 anos e meio, mais ou menos. E olha que Jesus não perdia a oportunidade de ensiná-los. Jesus não perdia oportunidades. Jesus parecia que quando estava na terra, Ele tinha um cronômetro. Porque Jesus fazia tudo de uma forma cronometrada. Tal dia eu tenho que estar em tal lugar, né? Eu vou encontrar a mulher do poço de Samaria, Jesus, eu vou ter que atravessar lá para os Gadarenos. Tudo cronometrado, irmãos. E começou a anunciar a sua morte, vai ter que ser na Páscoa, tal. E aqueles discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio, comeram, sentaram com Jesus, aprenderam de Jesus de uma forma como nunca nós aprendemos. Usufruíram, né, dessa oportunidade, dessa chance tão maravilhosa. É por isso que Jesus até, de uma certa forma, repreendeu a Marta, né, por ele estar ali na casa dela, e Maria escolheu ouvir a palavra de Deus, escolheu aprender de Jesus, né? Marta pensava que Jesus ia ficar na terra eternamente, teria outras oportunidades de ouvir Jesus, talvez ela pensasse isso. E Maria queria aprender, queria estar ali,
aproveitar a chance de ter um hóspede tão ilustre na sua casa. Não é verdade? Então, meus amados, existem situações na nossa vida que nós vamos só vencer através da fé. Isso em todas as áreas. Eu lembro uma época que eu e a minha esposa fazíamos visita no hospital de oncologia, no Rio de Janeiro. E ali próximo à rodoviária, Novo Rio, no Rio. E todo sábado a gente estava lá, pregando o Evangelho. Irmãos, quantas pessoas que Jesus curou ali, meu? Quantas pessoas? Tudo através da fé. A gente perguntava para o paciente, você crê que Jesus pode fazer isso? A pessoa, eu creio. E a pessoa era curada, irmãos. Então, existem situações na nossa vida que nós vamos precisar muito, irmãos, completamente da nossa fé. Aleluias. Nós não podemos andar sem ela. Nós não podemos deixar ela simplesmente de lado. Nós precisamos usar ela constantemente. Diga constantemente. Aleluias. Porque a fé, ela movimenta o mundo espiritual. Ela movimenta o mundo espiritual e nos faz aproximar mais e mais de Deus. Aleluia. Quanto mais eu creio, olha quantas vezes Jesus repreendia os discípulos. Ó homem de pouca fé. Quantas vezes? Por outro lado, de vez em quando apareciam algumas pessoas que Jesus ficava extasiado, ficava maravilhado, né? Aquela mulher mesmo do fluxo de sangue, né? Quando toca em Jesus, olha como é que é fé, irmãos. Pense, fé é uma coisa sobrenatural, irmãos. Né? As pessoas talvez nem viu aquela mulher tocar em Jesus, mas Jesus sentiu. Alguém me tocou. Aleluia! Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E só consegue tirar a virtude de Jesus através da fé. Aleluia! Ninguém consegue favor de Deus, senão através da fé. Diga glória a Deus. Então, por Deus, o nosso Pai Celestial, ser um ser espiritual, a nossa comunicação com Ele sempre será por meio da fé. Por isso é que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu me aproximo de Deus, quando eu chego diante de Deus, eu tenho que crer, aleluia, e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja Deus. Irmãos, pense num Pai generoso, é Deus. Pense, irmãos. Pense num Pai generoso. E pense nos filhos, como nós, muitas das vezes, ingratos. Não é verdade? Às vezes somos ingratos, irmãos. Muitas das vezes queremos as coisas do nosso jeito. Não é verdade? E esquecemos de perguntar a Deus, é da tua vontade, Senhor? Porque o Pai sempre, quando você busca, você vai encontrar. E sempre haverá o sim em Deus. Deus sempre tem prazer em nos abençoar. Mas o que vai mover o coração de Deus é a nossa fé. Aleluias! O que vai fazer o mundo espiritual se mover em nosso favor é a nossa fé. Diga glória a Deus. Aleluias! Então, meus amados, quando Jesus encarnou na realidade, no seu ministério terreno, ele veio numa época de incredulidade. Nós não vamos ler o texto, tem vários textos, porque a hora não se converte, né, irmão? Infelizmente. O relógio não se converte, não. Então, a maior preocupação de Jesus, podemos ver
Lucas 18:8, se o irmão puder colocar aqui, ó. Lucas 18:8. A maior preocupação de Jesus, agora estou falando em termos futurísticos, quando ele voltar, a maior preocupação de Jesus é essa aí, ó. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Agora, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta, irmão. Jesus perguntou isso. Será que ele vai encontrar fé em mim? Será que ele vai encontrar fé em você? Nós estamos vivendo uma época de apostasia. As pessoas estão dando ouvido a tantas coisas e estão se afastando da sua fé tradicional. Muitos até obedecendo a ensinos de demônios, contrariando a verdade da palavra de Deus. Então, há uma preocupação em Jesus. Será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Eu medito constantemente nessa pergunta, irmãos, porque eu quero estar, quando Jesus voltar, crendo, continuando crendo, acreditando que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Aleluia! Que o mesmo que Ele fazia no passado, Ele continua fazendo, Ele continua operando, Ele continua salvando, Ele continua curando, irmãos, Ele continua libertando vidas, continua salvando, continua realizando maravilhas, milagres, continua batizando com o Espírito Santo, aleluia. Ele não mudou, irmãos. Ele não mudou, não há variação de mudança em Deus. Nós mudamos, mas Deus não muda, diga glória a Deus. Então, que essa preocupação também seja nossa. Nós possamos estar sempre buscando a presença de Deus, fortalecendo a nossa fé em Jesus. Por outro lado, quando Jesus via alguém, como nós já falamos, ele ficava maravilhado. Alguém com fé chama a atenção de Jesus, irmãos. Você vê aquele paralítico ali, o cego ali de Jericó, começou a clamar, filho de Davi, né? Por mais que as pessoas mandassem ele se calar, ele gritava mais alto. E Jesus só parou porque ele viu que havia fé naquela vida para ser curado. Chama aquele homem. Aleluia! E quando ele chega, o que Jesus fala? A tua fé te salvou. Jesus tem prazer em falar isso, irmãos. A tua fé chegou até mim, e de mim saiu virtude. Aleluia! Irmãos, a pior coisa para Deus é a incredulidade. Ou você crê, ou você crê. Não tem dois termos. Igreja precisa viver nessa dimensão de fé, constantemente. Constantemente, irmãos. Nós estamos aqui num ambiente de fé. Amém? E se é um ambiente de fé, tenha certeza e convicção de uma coisa: haverá manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Haverá manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Porque nós estamos num ambiente de fé. E é nesse ambiente que o Senhor se manifesta. Diga glória a Deus. Vai glorificando o nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Quando Jesus encontra uma pessoa de fé, há uma testificação, irmãos, no mundo espiritual. Aleluia. Pois sempre haverá um movimento sobrenatural acontecendo através da sua fé. Você pode orar para uma pessoa, né? Quem sabe, alguém lá do Japão, né, te pediu, através
de um telefonema, através, né, do Facebook, seja lá o que for. Ore por mim, né? Uma vez nós oramos por uma pessoa lá nos Estados Unidos, através de videochamada. Uma família que estava todos doentes, e todos foram curados, irmãos. Todos. Depois nós ouvimos o testemunho, todos foram curados. Não importa se a pessoa está longe, se está perto, não importa, irmão. A fé, ela transpõe barreiras, limites, cidades, povoados, países, aleluia. A fé, ela vai aonde você colocar o seu coração para que ela pudesse ir. Se há alguém, um parente seu lá, no exterior, longe, ela pode ser alcançada. Porque o mesmo Deus que está aqui, está lá. Deus não está preso ao tempo. Não há limite para Deus. Porque o prazer de Deus é abençoar pessoas. Amém? Sempre será esse, para a glória do nome dEle. Então, existem algumas manifestações que a fé proporciona para a nossa vida. Existem várias. No mundo espiritual é algo completo. A fé completa todas as coisas. Marcos 2:5. Se você puder aí colocar aí. Manifestações de fé. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. A fé tem poder, irmãos, para perdoar pecados. Olha que coisa, irmãos. E Jesus vê. Jesus sonda lá o coração das pessoas. É por isso que Ele é um justo juiz. Ele vai julgar com justiça e retidão. Porque Ele não vê aparência. Ele não olha a aparência. Ele sonda o coração. Então, quando uma pessoa realmente crê, ele já sabe, ele vê a motivação do seu coração. Diga a glória a Deus. Ela perdoa os pecados, salva o pecador. Marcos 5:34. Marcos 5, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Aleluia! É o que Jesus falou para a mulher do fluxo de sangue. Filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Gente, uma coisa tão simples. Fé é uma coisa simples que a gente complica. Aleluias. Nós precisamos entrar na dimensão da fé, irmãos. Quando a gente entrar nessa dimensão, você vai começar a ver que o céu vai se manifestar ao seu favor. Aleluias! Se eu for contar aqui um pouco da história da minha vida, da nossa caminhada, tem 38 anos. Eu acho que uma semana é pouco, porque tantas coisas que aconteceram através da fé, irmãos, inúmeras coisas. Aleluias! Porque se você aceitou Jesus, se você está na presença de Deus, é porque você escolheu viver na dimensão da fé. E tem que ser assim. Senão eu estou brincando de ser crente. Eu não estou assumindo a minha identidade. Amém? E eu preciso ser um cristão autêntico. Aleluias! Se alguém precisar da sua oração, você está ali. Porque você crê, você acredita. Vai glorificando o nome de Jesus. Já vimos ali que fé traz cura, traz salvação e ao mesmo tempo
traz cura. Aleluias. Fé está aí, irmão, está a nosso dispor. Igreja de Jesus Cristo. A chave está na nossa mão. É por isso que naquele dia, Jesus vai falar assim, ó. Tive fome, não me deste de comer. Tive doente, não foste me visitar. Estava nu, não me vestistes. Estava preso, não foste. Porque é a igreja que movimenta o mundo espiritual, irmãos. É a igreja que vai levar a palavra a essas pessoas, a compreensão nessa dimensão de fé, para que eles possam ser alcançados. É a igreja conhecedora da verdade. A igreja é o baluarte da verdade. Ela é detentora da verdade. Diga glória a Deus. Então, fé traz cura. Fé traz purificação, irmãos. Atos 15, 9. Se a gente for entrar aqui, é muita coisa que a fé pode produzir na nossa vida. Ela traz santidade. Eu vou correr um pouco aqui por causa do horário. Ela traz justificação. É um pacote de coisas que quando você entra nessa dimensão, você absorve. E você vai vivendo esse mundo de fé. Ela consegue apagar todos, diga comigo, todos, os dardos inflamados do maligno. Não é um, nem dois, nem três, todos. Olha que o maligno não descansa, viu, irmãos? Ele adora derrubar um cristão. Adora desfalecer a fé das pessoas. E com fé, você consegue apagar, irmãos, neutralizar todos os dardos inflamados dele. Olha que dimensão, irmãos. Olha que arma nós temos. Aleluia! Por isso é que sem fé é impossível agradar a Deus. Através da fé, mantemos um relacionamento íntimo e profundo com Deus. O apóstolo Paulo, ele resolveu viver a sua vida pela fé. Aleluias. E veja quantas coisas Deus fez através de um único homem. Um único. Apenas um. Olha aí. Claro que Deus usou muitos. Mas Paulo em prisão, mesmo estando preso, irmãos. Mesmo levando açoites, não hesitou em escrever lindas cartas. E olha que cartas, irmãos. As cartas do apóstolo Paulo é um manancial de Deus para as nossas vidas. Amém? Digam glória a Deus. Agora, temos que ter muito cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, porque o inimigo vai fazer de tudo e faz de tudo para tentar desfalecer a nossa fé. Não é verdade? Ele vai fazer de tudo, irmãos. Porque quando ele se depara com um crente que tem fé, coitado dele, irmãos. Ele fica destroçado. Lucas 22, verso 31 e 32. Olha o que o Senhor disse para Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Olha o que Jesus fez. Mas eu roguei por ti. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Fortalece os teus irmãos. Irmão, Satanás não brinca não, irmãos. Ele não brinca. Ele vai fazer de tudo para tentar desfalecer a nossa fé. Aleluias. Porque você sendo uma pessoa de fé, meus queridos, o inimigo não pode ir contra a tua vida. Ele pode tentar de
tudo rugir como um leão, tentar fazer tantas, mas ele não vai conseguir te derrubar, irmãos. Porque você tem fundamentos. Você tem alicerce em Deus. Você criou alicerce em Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, cuidado com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos. Sabe, irmãos? Porque a Bíblia fala que há muitos espíritos espalhados pelo mundo afora. Cuidado, nós precisamos ter discernimento de qual é o espírito que está falando conosco. Amém? Nós precisamos ter essa sensibilidade e Deus concede isso para nós. Amém? Paulo adverte aos coríntios para permanecerem firmes na fé, em 1 Coríntios 16, 13. Permanecer firme na fé. Irmãos, é através da nossa perseverança que ganharemos as nossas almas. Aleluia! Precisamos perseverar em fé, porque o cristão, ele nunca vai andar por vista, ele sempre vai andar por fé. O cristão nunca vai andar por aquilo que vê, não, meus queridos, mas por aquilo que é invisível. Aleluias! Sempre vai ser assim. Diga glória a Deus. E nós estamos vivendo uma época difícil, época em que muitas pessoas estão abandonando a sua fé, e nós precisamos permanecer firmes, porque há uma guerra, há uma batalha sendo travada no mundo espiritual, irmãos. Há uma batalha tremenda. O inimigo tentando com todas as suas artimanhas afastar o cristão da sua fé em Cristo Jesus. Tentando de todas as formas. Mas nós cremos em Jesus, aleluia. Nós cremos no Senhor e nós estamos mergulhando na dimensão dessa fé em Cristo. Diga glória a Deus. Vocês percebem que valores espirituais estão sendo rejeitados, até mesmo por algumas igrejas. Tem igreja que não ora mais. Tem igreja que não fala mais em batismo com o Espírito Santo. Tem igreja que não evangeliza mais. Esses valores precisam ser cultivados. Não é verdade? Porque quanto mais a igreja é cheia do Espírito Santo, mais a graça é poderosa sobre a vida da igreja. Diga glória a Deus. E mais experiências a igreja vai desfrutando com a presença de Deus na sua vida. Então, meus queridos, toma posse da eternidade. 1 Timóteo 6,12. Olha o que diz ali Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, trazendo, diz, milita a boa milícia da fé, combate, o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Irmão, toma posse da vida eterna. Ela é para mim e para você, toma posse. A eternidade nos espera, aleluia, nossa, toma posse, diga glória a Deus, para a qual também foi chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Continue firme nesse projeto, nesse propósito, independentemente, né? Se alguns da sua família não crê, se alguns da sua família até te persegue com relação à sua fé, não se preocupa não, irmãos. Não se preocupa não, o seu nome já está rolado no céu. Aleluia! O seu compromisso não é com ninguém, não é com homem algum, mas é com Deus. Toma posse da eternidade. Toma posse da vida eterna, irmãos. É um tesouro, aleluia, que nós precisamos zelar a cada instante da nossa vida. Nós não podemos descuidar nem um pouquinho, irmãos. Não descuide disso. Não deixe que ninguém roube a sua coroa. Não permita isso na sua vida. Diga glória a Deus. O inimigo sabe muito bem que quando nós colocamos a nossa fé em prática, ele já se considera derrotado, porque ele já está derrotado. Aleluias! Jesus falou, por isso vos dei autoridade para pisar a cabeça da serpente e sobre todo o poder do inimigo, e nenhum mal lhe fará dano algum. Diga glória a Deus. O Senhor já nos deu essa autoridade.
ela está sobre nós. Creia nisso, use essas armas que o Senhor tem dado para a nossa vida. Creia, aleluia, porque quando o inimigo vê que você crê, com certeza, resistir a ele, e ele, fugirá de vós. Diga glória a Deus. A igreja de Jesus, ela é poderosa, diga, ela é poderosa, quando se permite ser usada pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você se permite ser usada pelo Espírito Santo de Deus, você sempre será uma pessoa abençoada por Deus, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, né? Paulo falou, não vos embriagueis com o vinho, onde há problema, onde há dissolução, onde há confusão, mas enchei-vos do Espírito, aleluia! Louvado seja Deus. Agora, a fé, ela sempre vem seguida de obras. Não tem como. Fé, ela sempre vem seguida de obras. Porque ela se manifesta. Não tem como ela ficar escondida. Não tem como se ocultar. Uma pessoa de fé sempre terá obras. Sempre. É por isso que existe o livro das obras. Sempre haverá obra para uma pessoa de fé. Não é verdade? Tiago já dizia isso, né? Que a fé sem obras a fé sem obras é morta. Então, a fé ela sempre vem acompanhada de obras, e boas obras, que Deus, de antemão, já nos preparou para que andássemos nela. Diga glória a Deus. Tiago 1, finalizando quase, 2, Tiago 1, de 2 a 4. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Tiago está falando para mim e para você, amém? Presta atenção no que ele está dizendo, Meus irmãos, fala, sou eu. Fala, sou eu. Tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, várias provações, várias tribulações. Por quê, Tiago? Sabendo que a prova da vossa fé, a fé é provada, viu, irmãos? Todos os dias nossa fé é provada. Amém? Constantemente. Opera o que? A paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Amém? Então tem até um hino que diz, cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. E isso é verdade. Cada vez que somos provados, adquirimos experiências com Deus. Cada vez que nós somos provados, vamos criando maturidade com Deus. E cada vez que somos provados, Deus sempre vai desejar nos aprovar. Diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, a perseverança, chegar até o fim e não negar a fé. Nós não podemos negar a fé, irmãos. Tem pessoas que até hoje têm vergonha de pregar o Evangelho, de falar do amor de Jesus, de falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Até hoje tem vergonha. Eu tenho o maior prazer, irmãos. Se a pessoa fala para você é crente? Com muito orgulho. Aí eu posso dizer que eu sou orgulhoso, né, irmão? Porque o Evangelho me alcançou. O Evangelho mudou a história da minha vida. E eu creio que mudou a sua também. Aleluias! O Evangelho me proporcionou uma entrada aos portais eternos. Aleluia! O Evangelho me tornou e tornou você imortal. Ah, mas eu não vou morrer? Não, você vai passar da morte para a vida. Aleluia! Porque aqui é só passagem, irmãos. Aqui é só peregrinação. Só passagem. Não se apegue às coisas dessa terra, viu, meus queridos? Nem a roupa que está no seu corpo. Tudo vai ficar aí. Não se apegue a nada, irmão, nessa terra.
nem ao seu próprio corpo, porque ele será mudado, será transformado. Esse corpo é o corpo da corrupção. Nós teremos um corpo incorruptível, diga glória a Deus. Então não negue a sua fé, tenha prazer em falar do amor de Jesus. Esse amor me alcançou, aleluia, e quer te alcançar também. Prego, o evangelho é simples de ser pregado, irmãos. As pessoas confundem, não, tem que ter show pirotécnico, tem que ter fumaça. Para que isso? O evangelho é simples, irmãos. Não é isso que vai alcançar o coração de ninguém, é a palavra, aleluia, é a palavra genuína de Deus que vai alcançar o coração das pessoas. Não é coisas que se vê, fé é sobrenatural, diga, sobrenatural. Então, meus amados, para terminar, 1 João 5,4, louvado seja Deus. Você é nascido de Deus? Você é nascido de Deus? Você é nascido de Deus? Então, meus queridos, essa é para nós. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. O mundo não pode te influenciar em nada. E olha que há uma força nesse mundo para acontecer isso. Mas não se deixe ser influenciado pelo mundo, irmãos. Não. Faça o contrário. Influencie o mundo. Amém? Com a verdade que está sobre a sua vida. E essa é a vitória que vence o mundo. O que que vence o mundo, irmãos? O que que vai fazer você vencer o mundo? A sua fé, a nossa fé. Aleluia! Através da nossa fé, nós vamos vencer. 1000 pode estar caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós vamos caminhando, aleluia! Porque não somos desse mundo, irmãos, nós temos que compreender isso. Nós não somos desse, estamos nele, mas dele não somos. Vai glorificando o nome de Jesus. E que nós possamos dizer, como Paulo disse, na carta de 2 Timóteo 4,7, que ele escreve ao seu filho na fé, que possamos dizer, como ele disse, combati o bom combate. Você pode dizer comigo, irmãos? Combati o bom combate. Acabei a carreira. E o que que eu fiz? E o que que eu fiz? E o que que eu fiz? Guardei a fé. Aleluia! Irmãos, isso ninguém pode tirar da sua vida. Quantas casas que caíram no Rio Grande do Sul? Quantas? Quantas pessoas até mesmo perderam seus entes queridos? Mas fé ninguém pode tirar da sua vida. Pode vir tempestade, pode vir qualquer efeito natural, não pode tirar da sua vida. Aleluia! Porque elas têm que estar arraigada a sua alma e o seu coração. Aleluia! Louvado seja Deus! O mundo pode se desfazer, mas a fé está aí. A fé está na sua vida, meus queridos. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus nas maiores alturas. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você nesta noite não permita que nada venha abalar a sua fé. Nada, irmãos. Nada venha abalar a sua fé. Porque a sua fé não é em algo que se desfaz, não é em algo momentâneo. A sua fé, ela está firmada em Deus.
Amém? A sua fé está entronizada em Cristo. E se você realmente crê, se você realmente acredita em tudo que está escrito aqui, meus queridos, toma posse das promessas de Deus para a sua vida. É para mim e para você. Tudo que é de Deus é nosso. Aleluias. Tudo que é do Pai é nosso. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Louvado seja Deus. Quem sabe você está passando alguns momentos difíceis da sua vida. E muitas das vezes você tem a sua fé sendo balançada. Mas Deus está provando a sua fé. Deus está provando a sua fé. Porque ela vale ouro, irmãos. Ela é um tesouro. E cada vez que o Senhor vai te provando, se achegue mais a Ele. Aleluias. Porque é Ele que vai sustentar a tua fé. Jesus rogou ao Pai para que a fé de Pedro não desfalecesse. E olha que quase desfaleceu, né, irmãos? Quando Pedro nega Jesus ali 3 vezes, ele quase desfaleceu, irmãos. Tu imagine, Jesus precisou ficar mais 40 dias na terra para fortalecer a fé de Pedro. E foi um grande homem de Deus. Fortaleceu realmente os seus irmãos na fé. Então, meus queridos, tende por motivo, como o Tiago disse, de muita alegria o passardes por várias provações. Aleluias. Porque Deus quer te aprovar. Se você entregou o seu caminho a Jesus, confia nele. Confia, irmãos. Confiar é você mergulhar na dimensão dele, nos braços dele. Tem pessoas que às vezes entregam a sua vida a Jesus, mas não confia. Aleluias. Irmão, nós somos filhos. Não se preocupa não, o Pai sabe cuidar de nós direitinho. Ele cuida de cada um de nós da melhor forma possível. Ele conhece o caráter de cada um de nós. Ele sabe como tratar conosco qualquer detalhe da nossa vida. Louvado seja Deus. Amém. Irmão, se há alguém enfermo aqui nesta noite, vem aqui à frente. Jesus quer curar a sua vida. E não é só doença física, viu, irmãos? Doença